Débora havia se mudado há poucas semanas. A casa era antiga, silenciosa e parecia conter segredos nas frestas do assoalho. Plantada no final de uma rua esquecida, com árvores retorcidas ao redor, ela parecia esperar alguém como Débora. A tempestade chegou como um presságio. Raios cortavam o céu. O teto de seu quarto começou a pingar. As paredes ficaram úmidas e no quarto de leitura a água escorria como veias escuras. No porão, estalos, arranhões, sons que pareciam vir do fundo da terra. No dia seguinte, ainda vestida com um casaco fino, Débora ouviu a campainha tocar. Ninguém havia sido chamado, nenhum agendamento. Ao abrir a porta, um homem. Ele se apresentou como Gustavo, alto, moreno, de olhos intensos e profundos. Tinha um ar antigo, quase fora de lugar, e mesmo assim, um encanto estranho. Débora sentiu-se segura, ou seria hipnotizada. Gustavo caminhava pela casa como quem já a conhecesse. Antes mesmo de Débora apontar os problemas, ele os identificava. Rachaduras, canos estourados, portas que rangiam como se protestassem. Com o passar dos dias, Gustavo voltava, sempre no momento certo, sempre gentil. Ele parecia morar nas paredes, estava em todos os cantos, observava. E Débora, encantada, deixava-se envolver. Débora sentia-se menos sozinha. Gustavo era silêncio e presença. Ela passou a esperá-lo, a sorrir ao vê-lo chegar. E quando ele não vinha, a casa parecia mais fria, mais hostil. Certa noite, Débora ouviu passos no andar de cima. Mas ela estava sozinha. No espelho do corredor, por um instante, não viu seu reflexo, mas o de Gustavo, olhando diretamente para ela, por trás. Na sala, havia uma estante antiga. Gustavo sozinho passava longos minutos diante dela, tocando levemente sua lateral, como se escutasse algo. Atrás daquela estante, havia uma porta, que nunca estivera ali antes. Gustavo sabia que seu tempo estava acabando, mas não queria partir sozinho. Ele lembrava de sua própria morte, anos atrás, naquela mesma casa, um acidente, ou talvez um erro do destino. Desde então, permanecera ali, esperando alguém. Para levá-la com ele, ele precisaria matá-la, não por maldade, mas por amor, porque só assim ela poderia cruzar a porta. O portal que levaria ambos ao outro lado, para onde ele realmente pertencia. Gustavo combinou um jantar romântico com Débora e ela concordou. A noite do jantar chegou. A mesa posta, uma vela acesa, tremia diante da chuva lá fora. Gustavo trazia vinho e o veneno. Ele observava Débora enquanto ela sorria. Ela nunca imaginaria. E ainda assim, parecia confiar nele como se o conhecesse há vidas. Ela ergueu a taça. Brindaram em silêncio. O vinho desceu suave, com um gosto ligeiramente amargo. Gustavo não desviou os olhos enquanto ela o bebia. Os olhos de Débora se tornaram pesados. Seu corpo perdeu a força. A taça caiu e se quebrou no chão. Em seus últimos segundos, ela sussurrou o nome dele. Não com raiva, mas como quem finalmente entende tudo. Gustavo moveu a estante. A madeira rangeu com um lamento. A porta revelou um corredor escuro, feito de névoa e memória. Gustavo carregou não o corpo, mas o espírito de Débora, que agora estava livre, livre para ir com ele. Juntos atravessaram a porta. Os passos não faziam som. Atrás deles, a porta se fechou sozinha. A estante voltou ao lugar. A casa ficou em silêncio.
Com o tempo, novas goteiras surgirão, novas rachaduras. A casa voltará a chamar e um novo morador talvez ouvirá um dia alguém batendo a porta. Se alguém lhe oferecer ajuda em uma casa velha, olhe bem nos olhos dele. E se forem olhos que já viram a morte, não abra a porta. Obrigado por assistir o vídeo. Deixe seu like, inscreva-se no canal e clique no sino de notificações para receber novos vídeos. Deixe também seus comentários, isto ajudará o canal a crescer.